Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque terminou empatado em 1-1 o primeiro repá do ano. O primeiro repá da temporada 2025, no clássico bastante disputado nessa tarde de domingo no Mangueirão. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse empate entre Clube do Remo e Paysandu. Primeiro falando da festa das duas torcidas, fantástico, Mangueirão lotado, mosaico. A partida pela TV Brasil foi transmitida para o Brasil inteiro, fora por questão de YouTube, né, que o mundo todo consegue ter acesso a esse repá. Então até quem estava navegando pelo YouTube e não conhecia o repá, alguém de outro país, se parou para ver, ficou encantado com a festa das duas torcidas, porque realmente as duas torcidas estão de parabéns. Mosaicos lindos, festas sensacional, cada momento uma torcida empurrando mais o seu time. Então, torcedor paraense realmente é fantástico. Mas vamos falar do jogo em si. O jogo pro campeonato não valeu nada, né? Porque as duas equipes já estão classificadas para as quartas de finais do Campeonato Paraense, mas vale muito pela rivalidade. E a gente mede as dosagens pelas redes sociais dos torcedores. Ninguém quer perder repá, não pode perder repá. Então, as duas equipes, os dois times sabiam que pro campeonato não ia valer tanto, mas pela rivalidade ia valer demais. E foi um jogo aí, agora já entrando no jogo, daqui a pouco eu vou trazer o campinho pra gente fazer algumas análises táticas e também individuais de alguns atletas. Começou a partida com o Clube do Remo superior. Eu acredito que a partida alternou. Alguns momentos o Remo superior, outros momentos o Paysandu superior. A gente vai falar aqui no vídeo, você dá a opinião de vocês. É lógico, o placar acaba sendo sabor de derrota pro Remo e de vitória do Paysandu, apesar do empate. Não porque o Remo foi muito superior ao Paysandu, não é essa questão, isso aí eu vou detalhar, ou foi superior ao Paysandu. A questão é porque você toma um gol no último lance, né? Aos 96 minutos de jogo. Então, no último lance, você toma um gol de empate, o time que está ganhando, não importa quem seja, vai ter o sabor de derrota, e o time que está perdendo vai ter um sabor de vitória, por mais que o jogo tenha terminado empatado. Mas foi um Clube do Remo que começou o jogo melhor, eu acho que começou mais organizado, com o Pavani muito bem na partida, o Pavani dando um ritmo de jogo, dando bons passes, bons lançamentos, uns lançamentos longos, dando um dinamismo no meio campo. Então faltou para mim um meio campo do Paysandu mais na primeira etapa, porque o Clube do Remo ele conseguiu controlar um pouco melhor o meio campo e o Pavani teve muita liberdade para fazer ações. Depois do decorrer da partida, eu acho que o Pavani começou a prender muita bola, então o seu rendimento acabou caindo um pouco no jogo, mas no começo da partida, quem dava as ações no jogo era o Pavani. E era o Clube do Remo, conseguiu duas boas oportunidades, não grandes oportunidades, mas finalizou duas vezes com relativamente perigo ao gol do Matheus Nogueira. E foi um Remo que até mais ou menos a metade do primeiro tempo conseguiu jogar muito bem, conseguiu ser melhor que o Paysandu. O Paysandu tinha esse problema de criação, o meia de articulação que começou a partida é o Marlon, só que ele não é esse meia de articulação, ele não tem nem a qualidade para ser esse meia realmente de articulação. Então muitas vezes o Vargas, que depois se recuperou na partida, mas não começou bem no jogo, ficou um pouco perdido até no sistema defensivo em termos de marcação. O Paysandu consegue equilibrar ainda no primeiro tempo o jogo quando ele começa a ter mais a posse de bola, quando ele tira a posse de bola do Clube do Remo. Ele não cria grandes oportunidades. O Paysandu errou muito na primeira etapa, por mais desde quando controlou mais o jogo, equilibrou mais as ações, mas errava muito nos passes, principalmente no último passe. Não tinha uma criação e quando chegava na intermediária não conseguia criar. Méritos também para o sistema defensivo do Clube do Remo, que se defendia numa linha de 5, muitas vezes até numa primeira linha defensiva de 6, quando estava sem a bola, e conseguiu neutralizar até com certa tranquilidade as investidas do Paysandu. Então foi um Paysandu que usou a arma de ter mais a posse de bola no primeiro tempo para conseguir equilibrar um pouco mais as ações e assim conseguiu, e assim o Paysandu foi para o intervalo. As duas equipes foram para o intervalo com o Remo um pouco melhor, ou melhor, no início da partida, até metade do primeiro tempo, depois o Paysandu conseguindo equilibrar as ações de campo, por mais que não tivesse conseguindo criar muito, porque a equipe do Clube do Remo conseguiu se defender e o Paysandu pecou no sistema de criação. No intervalo
desenrola do jogo, aí no segundo tempo o Paysandu volta melhor que a equipe do Clube do Remo. O Paysandu teve 2 boas oportunidades, assim, começou a criar mais oportunidades, 2 boas defesas do Marcelo Rangel. O Paysandu tranquilamente poderia ter aberto o marcador. Foi um Paysandu que voltou muito melhor do que o Clube do Remo. O Clube do Remo voltou um Clube do Remo mais assustado em campo. O Rangel salvou nas finalizações do Vargas e do Rossi. O Vargas, que eu falei que no primeiro tempo não foi muito bem, depois no segundo tempo ele consegue se encontrar um pouco mais na partida e ele melhora o seu desempenho. Eu vou trazer, como eu disse, aqui o campinho. Só que aí entra o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana hoje para mim foi melhor que o Luizinho. Ele mexeu melhor, ele teve uma leitura melhor de jogo. E quando o Clube do Remo faz as substituições, saída do Dodô e do Pedro Rocha para a entrada do Adailton e do Pedro Castro, o Clube do Remo muda. E o Clube do Remo, no segundo tempo, depois daqueles 15 minutos iniciais da segunda etapa, que era uma abafa do Paysandu, era uma pressão muito grande do Paysandu, e o Clube do Remo com o meio campo perdido, porque se no primeiro tempo o meio campo do Remo, principalmente com o Pavani, funcionou, depois não conseguiu funcionar mais, porque o Jaderson, de maneira geral, não fez uma boa partida também, embora ele tenha dado passe pro Viseu, que sofreu pênalti, mas de maneira geral, ele não foi bem. Então foi o Paysandu que estava melhor, o Rodrigo Santana percebeu isso, fez algumas mexidas, e você coloca o Adailton e no lugar do Dodô, que não fez uma boa partida, e tira o Pedro Rocha para a entrada do Pedro Castro. Ah, mas defendeu mais a equipe. Defendeu, entre aspas. Por quê? Se você for olhar só no papel, é lógico, se tira um atacante e coloca um volante, uma substituição defensiva, não necessariamente, a gente precisa ver na prática. E na prática funcionou. Por quê? O Clube do Remo equilibrou as ações do meio campo. E com a entrada do Pedro Castro, o Clube do Remo consegue ser melhor do Paysandu. Então, pra você ver que o cenário mudou de novo. O Clube do Remo começou a melhor partida, depois o Paysandu equilibrou. Aí no segundo tempo o Paysandu começou a melhor partida, com bastante intensidade, podendo marcar o gol. E depois o Clube do Remo equilibrou e foi superior ao Paysandu. Então, o clássico reparo foi bastante movimentado e tiveram esses vários cenários, ao meu ver, no jogo. Então a entrada do Pedro Castro foi muito importante, por isso que eu falo da leitura de jogo do Rodrigo Santana. Eu creio que o Rodrigo Santana teve uma leitura de jogo bastante interessante, fortaleceu mais o meio campo, colocou o Adailton, que não pode ser reserva do Pedro Rocha. Sei que Pedro Rocha é 4 anos mais novo, e quando você passa os 30 anos, 4 anos faz uma diferença grande. Eu acredito que o Pedro Rocha ele tem que ser... O Adailton tem que ser titular. Eu sei que Pedro Rocha jogou Série A, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, enfim. Mas o Adailton estava no Japão bastante tempo. Mas o Adailton, quando ele entra, ele tem entrada, tem que ver só a questão física, né? Não sei a questão física para aguentar os 90 minutos. Mas quando ele tem entrada, ele muda o cenário da partida. Ou é com uma assistência, ou com gol, ou com bastante participação, ou com volume de jogo interessante. E o Adailton, ele entrou muito bem. Então, essa leitura do Rodrigo Santana, para mim, foi bastante inteligente. O Adailton jogou muitas vezes pelo meio, porque o Remo não tem um meia de criatividade, né? Então, o Clube do Remo tem esse problema no elenco que precisa contratar alguns jogadores pro meia. E o Paysandu, ao meu ver, o Luizinho demora a mexer na equipe do Paysandu, porque o Paysandu não aproveita que está melhor no segundo tempo, não faz seu gol, depois vê o Clube do Remo crescer na partida, o Clube do Remo tentar equilibrar as ações da partida, e ser superior ao Paysandu, só depois de algum tempo que o Luizinho faz algumas substituições. Aí saiu o Borazzi para a entrada do Giovani, saiu o Cadu, aí só saiu o Borazzi e o Giovani. O Cadu, eu fiz a anotação aqui, mas foi outra substituição praticamente ao mesmo tempo que depois o Rodrigo Santana fez. Saindo o Cadu, entrando o Marcelinho, saindo o Rodrigues, entrando o Reinaldo. Então o Remo também faz essas substituições, também foram boas. Só que o Paysandu, na hora que substitui o Borazzi, ele coloca o Giovani, então a intenção é colocar o Marlon um pouco mais aberto. Ele coloca o Marlon um pouco mais aberto de campo e deixa o Giovani sendo o meia de criação, porque o Paysandu necessitava ter esse meia de criação. Eu acho que ele demora a substituir muito o Luizinho, porque, por exemplo, ele coloca o Juninho faltando 3 minutos para a partida acabar, assim como o Edilson, mas o Juninho, eu acho que era um jogador com o Paysandu perdendo, era um jogador que era para entrar porque tinha que partir mais pro tudo ou nada. Então ele demora a substituir o Vilela, sai o Vilela, que para mim não fez tão boa partida, sai o Vilela para a entrada do Juninho, mas faltando cerca de 3 minutos de jogo. Outra questão é o Cavalieri jogar muito pouco tempo, eu não sei que condição física, mas era um jogador que fez até boas temporadas passadas no futebol chileno, não La Calera. Para mim, nas últimas temporadas, comparando as últimas temporadas, jogou até mais que o Del Valle que estava suspenso, não podia jogar, mas o Del Valle é titular do Paysandu, na maioria das vezes. O Prêmio está tendo mais oportunidade, o Cavalieri nem tanto. O gol do Clube do Remo sai de uma jogada errada,
errada do Paysandu. Quintana sai jogando de uma maneira totalmente desastrosa, dá a bola para o Jaderson, que livre, arranca, avança, dá o toque, um bom passo para o Viseu, que corta o Matheus Nogueira, sofre o pênalti, na cobrança o Adailton faz o gol. Ou seja, o Quintana errou 2 vezes nesse lance. Primeiro ele manda a bola de qualquer jeito, na intermediária, ou seja, a possibilidade de alguém do Remo pegar a bola e de frente pro gol era tão grande, e como foi, e quando ele solta a bola, ele não estava bem posicionado, ou seja, tinha um buraco ainda na defesa do Paysandu. Me preocupa essa questão dos 2 zagueiros, de novo o Martins, não precisava ser o Martins, mas Martins na zaga de novo do Paysandu, com Quintana, hoje não sofreu tanto em termos de velocidade, mas são 2 jogadores lentos, o Martins é um primeiro volante, ele não tem a velocidade para ser um zagueiro, um quarto zagueiro, um zagueiro central, mas não gosto dessa dupla, e o Quintana ele falha no gol do Clube do Remo, falha no gol que a bola foi lançada e o Clube do Remo aproveita. Quando aproveita, o Clube do Remo ainda consegue ficar um pouco mais com a bola, consegue tentar atacar mais, mas depois abdica do ataque e o Paysandu vai para aquele abafo final e tenta empatar de qualquer jeito, uma bola cruzada, por mais que defensivamente da bola aérea o Clube do Remo estivesse bem, ou um chute desviado, e isso que aconteceu no último lance. Giovani chuta uma bola que aparentemente não ia levar tanto perigo ao gol do Marcelo Rangel, mas a bola desvia no Rafael Castro, entra pro gol e o Clube do Remo, o Paysandu, acaba empatando o confronto. Eu vou trazer agora aqui o campinho, vai ser interessante a gente ver o campinho, para a gente ver algumas análises táticas, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Brian Bosch, Quintana, Martins, PK. Partida ruim do PK de novo. Sério, essa questão de lateral esquerda do Paysandu. No meio, Vilela, Vargas, Marlon, que não pode ser esse homem de criação. Ele foi, mas não pode ser. Rossi, Nicolas e Borazzi. Rossi bastante participativo. Então, eu tô achando interessante a participação do Rossi no Paysandu, principalmente na questão tática. Ele é um jogador já veterano, um jogador com nome, né? Às vezes o jogador não quer responder muito a questão tática. Ele tá respondendo bem, contribuindo bem defensivamente numa transição defensiva da sua linha de ataque. Já o Clube do Remo de Rangel, os 3 zagueiros Rafael Castro, Klaus Sávio, os laterais Cadu e Alan Rodrigues, que, nossa, fez uma estreia bem ruim o Alan Rodrigues, errou tudo, errou absolutamente tudo. Lógico, não dá para crucificar ele, já foi lançado no clássico, jogo difícil, mas o primeiro cartão de visitas dele não é muito bom, não. Foi bem fraco a questão do Alan Rodrigues. No meio, Jaderson, que não foi tão bem, apesar da participação no lance do pênalti do Remo. Pavani começou muito bem a partida, como eu disse, depois caiu, acho que prendeu demais a bola. Dodô, que não esteve bem. Viseu participou do lance do pênalti, mas uma partida um pouco apagada. E o Pedro Rocha também, uma partida apagada do atacante do Clube do Remo. Aí vamos agora para a questão tática, como eu falei aqui, na saída do Dodô para a entrada do Adailton, né? Então vamos tirar o Dodô para a entrada do Adailton. O Adailton joga no ataque, mas ele faz muito essa função de meio campista. A saída do Pedro Rocha para a entrada do Pedro Castro. Aí nesse momento, vocês percebam que o Clube do Remo reforça mais um pouco o meio campo, fica com o Viseu mais na frente, fica com o avanço do Rodrigues pela esquerda, que não fez uma boa partida, mas com o Rodrigues na esquerda e um Cadu da direita, e o Adailton circulando entre o ataque, né, entre o ataque e também aqui o meio campo. Então foi uma substituição que eu considerei muito boa, muito positiva, e foi essas substituições, essas duas, a entrada do Ailton e o Pedro Castro, que permitiram o Clube do Remo ter um poder de reação na partida no momento que o Paysandu era bem superior à equipe do Clube do Remo. Pelo lado do Paysandu, a gente pode já tirar aqui o Borazzi, vamos por ordem de substituições para a entrada do Giovani. Então, a partir do momento que o Giovani entra, o Marlon cai mais pela esquerda, o Rossi fica na direita, o Nico centralizado e o Giovani sendo o homem de criação. Como eu disse, acho que o Luizinho demorou muito a substituir. Depois sai o Marlon e o Rossi. Sai Marlon para a entrada do Cavalieri e sai o Rossi para a entrada do Marcelinho. O Marcelinho é uma contratação ainda bem questionável, uma contratação ainda que não rendeu muito no Paysandu. Cavalieri, como eu disse, ele pode atuar mais até pelo lado direito, pode atuar pelo esquerdo também, mas pode atuar pela ponta direita. É um jogador que eu queria ver mais tempo, é um jogador que agradou a contratação dele, analisando outras temporadas no futebol chileno, mas é um jogador que eu creio que poderia sim jogar mais tempo. Depois das substituições mais significativa seria já no final do jogo, né? A saída do Vilela
para a entrada do Juninho, mas aí demora muito. Eu achei que o Luizinho demorou muito para substituir, porque faltava 3 minutos para acabar o jogo, o Paysandu estava perdendo. Então, você perdendo no clássico, repá, você não pode demorar tanto a substituir. Então, acho que o Luizinho demorou muito a substituir os seus jogadores. O Clube do Remo também faz substituição, né? Sai o Rodrigues antes dessa substituição do Paysandu para a entrada do Reinaldo, né? Rodrigues sai para a entrada do Reinaldo. O Reinaldo ele entra e o Sábio vai jogar para a lateral. Ele estava jogando como defensor. O Reinaldo entra como zagueiro pela esquerda. Eu gosto do Clube do Remo com 3 zagueiros, mas os 3 centrais mesmo, 3 zagueiros. Não gosto muito do Sábio nessa posição. Depois o Sábio vai jogar na lateral. E foi mais ou menos essa a questão tática do Clube do Remo. Tinha individualidades que nós citamos aqui, falamos de muitas individualidades no jogo, falamos também da questão tática. Enfim, vocês perceberam que foi um jogo que o Clube do Remo e Paysandu alternaram quem estava melhor em campo. Começou o Clube do Remo, depois o Paysandu equilibrou. Segundo tempo muito mais forte da equipe do Paysandu. Depois com as substituições do Rodrigo Santana, o Remo equilibrou a partida. E depois no final do jogo o Paysandu foi para a bafa e tentou fazer o seu gol, como conseguiu chegar ao seu gol de empate. Foi o maior desafio das duas equipes até agora na temporada. O Clube do Remo não tinha pegado uma equipe tão forte na temporada, como o Paysandu também não tinha pegado uma equipe tão forte na temporada. Tem muito a evoluir, precisam contratar para a Série B, mas estão lá. Os 2 grandes estão classificados para a próxima fase do Campeonato Paraense. Vamos ver em qual fase eles podem se enfrentar, se já vai ser na semifinal ou até na final. Enfim, geralmente se ficar em primeiro e segundo, possivelmente vão fazer a final. Mas vamos lá, vamos aguardar e vocês deixem um comentário de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Novamente, parabéns a duas torcidas fantásticas, um jogo que alternou, ao meu ver, quem estava melhor, e para mim houve sim um equilíbrio. Se inscreva aqui no canal se gostaram do vídeo. Um abraço e até o próximo.